Bom dia, queridos amados irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, em que a luz do Cristo possa trazer aos corações de todos nós muita paz, muita serenidade para o trabalho que hoje vamos realizar, num dia em que tantas oportunidades temos certeza que todos nós vamos receber. Hoje vamos ver os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiveram esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra, mas ai daquele que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino do céu. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Amado Jesus, quanta bênção, quanta luz paira sobre todos nós. Ajude-nos, Senhor, a ter olhos de ver, de sentir esse manancial que nos envolve, encorajando-nos nesta hora derradeira do planeta Terra, de dor, de provas e de expiações. Jesus, que o seu Evangelho tenha ressonância em nós, com a alegria do trabalho que cada dia se desdobra diante de cada um. Jesus, amparai os enfermos de toda a sorte. Amparai, Jesus, aqueles que estão desesperançados. Traga-lhes o bom ânimo e que a fé se estabeleça em nossos corações à medida que nós vamos compreendendo o valor do seu Evangelho em nossa vida. Que a sua paz, Jesus, seja o sustento para todos nós. Que assim seja. Meus queridos irmãos, sintamos todos agasalhados pelo amor de Jesus, para que possamos compreender essa lição, os obreiros do Senhor. Não seríamos nós os obreiros? Não seríamos nós os espíritos que trouxemos o compromisso de servir Jesus? Na causa espírita,
nessas oportunidades felizes de agasalhar o nosso irmão. E o Evangelho nos apresenta nessa página um convite tão forte a todos nós, quando eles aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Mas quem vai fazer a transformação? Será que chegarão à Terra espíritos luminosos, radiantes, para fazer esse trabalho? Não, meus irmãos, esses espíritos já estão entre nós. Nós é que precisamos ter disposição para amá-los, educá-los, evangelizá-los. Nós é que precisamos ter disposição para sair do conforto, do comodismo, desses sentimentos que ainda nos sustenta, nos alimenta, da vaidade, do orgulho, da ambição, para que possamos sentir que todos nós precisamos trabalharmos juntos, aumentando os nossos esforços, para que cada um de nós possa compreender o que Jesus, o convite de Jesus a cada um espírita cristão. Queridos amigos, Jesus nos faz um convite que ainda não compreendemos. E por que não compreendemos? Se hoje temos a doutrina espírita que nos esclarece: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Vinde a mim é o convite para que nós possamos irmos ao encontro de Jesus. Mas nós sabemos que só tem um caminho para irmos ao encontro de Jesus, que é o próximo, que é a caridade, que é o bem. E vinde a mim não é o que nós fazemos todos os dias, que nós pedimos que ele venha até nós. Porque ide a ele, vinde a mim, pede esforço, pede renúncia, pede dedicação. E é esse o trabalho que nós teremos que fazer para que nós sejamos reconhecidos como obreiros do Senhor, como espíritos lúcidos, que viemos para aprender com Ele, com o Mestre, mas que viemos também fazer para Ele, fazer para o nosso irmão, irmos ao seu encontro. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E é pela dor que nós vamos com Jesus. É pela dor que nós o buscamos novamente. E aí nós vamos ver que essa lição grandiosa do Espírito de Verdade, ele vai nos mostrar. Mas ai daquele que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Amigos, que turbilhão é este a não ser o turbilhão do desespero, do desânimo, do abatimento, da descrença, que todo dia tem arrastado-nos? Amigos queridos, é preciso que a gente reconheça que para irmos a Jesus, nós primeiro temos que agradecer a oportunidade que Ele está nos dando. Graças, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagaste o fraco em vez de o amparardes? Prestemos atenção nisso, meus amigos. E quem é o próximo? Muitas vezes o próximo é este espírito que está junto de nós. Muitas vezes o próximo é o irmão que caminha lado a lado conosco. E nós, tantas horas, tantas vezes, fechamos os olhos por nossa indiferença. E nós precisamos entender
que o espírita, ele precisa ter um olhar diferente. Nós precisamos saber que todos nós somos um espírito em evolução e, por isso, não nos cabe de forma alguma exigir do outro qualidades perfeitas que ainda nós não construímos, que ainda não possuímos. É preciso que a gente aprenda a aceitar sem revolta, as dificuldades, as provações que muitas vezes fomos convidados a passar durante esta reencarnação para nós melhorarmos e não ficar desconhecendo que os próprios princípios da reencarnação nos coloca no lugar certo, com a pessoa certa, no lugar que nós mesmos pedimos, traçando para nós mesmos um trabalho, um projeto de esperança. A nossa reencarnação é um plano de amor, um plano de ação. É um plano para que nós aprendamos a perdoar, caminhar junto com aqueles que ontem nós não os compreendemos. É preciso que a gente tenha dever de amá-los, estimá-los. E esse dever vai nos mostrar que ele ocorre em todos os lugares, no lar, no trabalho, na nossa vida particular, onde nós estivermos, na sociedade que vivemos, na via pública, onde nós estivermos. Nós temos que fomentar o alicerce da nossa própria fé. Então, nós convidamos muito os nossos irmãos para que a gente possa não só exaltar o bem, mas procurar trabalhar pelo bem, para que a gente alcance essa vitória. E essa vitória, ela é individual. Cada um vai alcançar quando ele se esquece de si mesmo. E é por isso que o Evangelho nos disse que muitas vezes nós chegaremos no mundo espiritual cheio de esperança, que nós seremos agasalhados, abraçados. E aí o Evangelho nos disse: seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiveram esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra terminada. Que obra? A obra dos nossos corações. E nós vamos ter que entender que nesta obra existe também um lugar. E esse lugar é a vinha do Senhor. E a vinha do Senhor é justamente esta morada que ora nós nos encontramos. E essa parábola dos obreiros, essa passagem do Evangelho dos Obreiros, nós precisamos ver que envolve conceitos profundos para que a gente possa modificar com o nosso olhar em relação a tudo aquilo que está à nossa volta. Se nós vivemos para fazer o bem apenas para mostrar para o outro, para fomentar as nossas ilusões da vaidade, nós estamos extremamente enganados. E muitas vezes chegaremos achando que nós estaremos vestidos da túnica nupcial, ou seja, cheio de luz. Nós vamos ver que as dificuldades ainda são tão grandes para nós. Então, há muita razão, meu irmão, para trabalharmos mais, cada dia mais, porque nós precisamos agir com generosidade, porque os espíritos agem conosco com generosidade, benevolência. Eles são sábios, amorosos para nos orientar, para nos ajudar. Mas nós também precisamos repetir tudo isso que eles têm nos ensinado, a fim de que, como espírita, sejamos reconhecidos por muito nos amarmos. É preciso também, nesse momento em que estamos vivendo, fugir à crítica. Tantos companheiros nossos, ou até nós mesmos, ainda levantamos tantas críticas pessoais, e nós precisamos ver que a caridade
nos pede outra reação. E a caridade, ela é uma situação que vai mudando o nosso olhar para a nossa caminhada. Porque eu preciso fazer dentro de mim, ter um olhar para dentro de mim, de fazer um exame mais honesto, mais imparcial, de tudo aquilo que está à nossa volta. Sem levantar as críticas dos nossos irmãos, porque muitas vezes nós nem sabemos o que eles estão passando. E é por isso que, na maioria das vezes, nós esquecemos que nós precisamos aprender até a pedir. E a maioria de todos nós ainda vamos a uma casa espírita ou em qualquer casa de oração com o propósito de pedir. Pedir sempre alguma coisa, sempre ajuda. Mas esquecemos também de que somos convidados a dar de nós. Então, nós hoje gostaríamos de convidar a todos que estamos sendo motivados pela espiritualidade a agir sem paixões, especialmente essas paixões partidárias em assuntos políticos. O espírita, não que ele não possa entrar nessa questão política, social, não, ele pode, mas que ele não tem esse partidarismo doente. E Emmanuel tem uma frase que nós vamos trazer aqui, que sempre me chamou a atenção. Ele diz assim: age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. O espírita, ele não está isento de fazer parte de um bem público para contribuir com um bem social, mas de acordo com aquilo que o Evangelho lhe ensina. E ele diz: evita os excessos, usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Simplifica quanto possível a própria existência. Acata os preconceitos do outro, conquanto não se sinta obrigada a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável ao progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec no item 7 do capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. E esta é uma oportunidade que todos nós temos para dar execução. Agradeçamos a Jesus por tudo o que Ele nos traz, pelo bem que seu Evangelho nos causa, convidando a todos os nossos irmãos a elevar cada dia mais o seu pensamento, a fim de que sintamos o amor do Cristo em nossos corações. Senhor Jesus, amado Mestre, que nesta hora do passe sejamos acometidos de muita alegria, que os espíritos bondosos e amigos nos envolvam, trazendo ao coração de todos nós a paz, a esperança, o amor. Obrigado, Jesus. Que a doce e inefável paz do seu amor fluidifique as nossas águas, transformando em medicamentos para todos nós. Sintamos fortalecidos, queridos amigos, nesta hora que somos agasalhados pelos amigos espirituais no passe e pela água fluidificada. Que Jesus nos abençoe e que a paz do Senhor seja constante em nossa vida. O abraço amigo e fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que todos tenham um bom dia.